Olá, rapaziada, eu sou o Bernardo e esse é o Futebol em Foco. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do Vasco e eu já começo dizendo que eu estou um pouco preocupado, sinceramente. Eu não consigo ver certezas nas decisões que o clube toma, né? E pensando no clube como um todo, né? 777, né? Uma SAF, então algumas decisões eu não consigo entender muito. Eu até acho, né, uma análise que eu tenho feito, que essa Série A, em termos de disputa por rebaixamento, eu acho que vai ser uma disputa, vamos dizer assim, mais fácil que ano passado. Eu acho que existem mais times do que ano passado que a gente vê claramente como candidatos a rebaixamento, né? Eu acho que os quatro times que subiram da Série B para a Série A não têm tanta força, né? Isso numa primeira análise, né? Mas eu não acho que eles tenham tanta força para conseguir se manter. Normalmente um, dois se mantém, e isso é algo que aumenta um pouco minha preocupação com o Vasco. Não acho que o elenco do Vasco seja um elenco para estar nos quatro últimos, mas como todo time grande, e esse ano não vai ser só o Vasco, como todo time grande que está passando por certa turbulência e que não tem um elenco que você vê jogadores com uma idade não tão avançada, né, sendo os seus protagonistas, né, o, o time grande tem que abrir o olho, né, tem que abrir o olho, e o Vasco não merece mais um rebaixamento na sua história, né? Para falar do Vasco nesse ano, né, começando pelo Carioca, foi um começo conturbado, foi um começo de alguns resultados não tão bons contra os times pequenos, porque se você pegar os clássicos, o Vasco foi super bem. O Vasco, por exemplo, para mim, foi o time que chegou mais perto de ganhar do Flamengo, né? Na minha opinião, foi até um jogo que o Vasco merecia ter ganho, mesmo com pênalti no final, mas pensando como jogo todo, eu acho até que o Vasco merecia ter ganho. Mas, no geral, foi um campeonato confuso, foi um campeonato muito irregular do Vasco, né? Se você pegar o mercado de transferências do Vasco nessa primeira janela, foi um mercado onde o Vasco, de certa forma, trocou os jogadores, né? Se você pegar os jogadores que o Vasco contrata e os jogadores que o Vasco vende, é basicamente um por um, né? Por exemplo, na ponta direita, o Vasco vendeu o Gabriel Peck, contratou o Adson. Na lateral barra zagueiro pela direita, o Vasco não conseguiu novo empréstimo à compra do Robson Bambu, contratou o Rojas, entre outros. Mas assim, no geral, eu acho que se a gente fizer o cara a cara, cara, eu acredito que o Vasco não tenha melhorado. No mínimo, não tenha melhorado. Se você pegar o time titular do Vasco do ano passado pro deste ano, na minha opinião, o Vasco tem uma melhora, que é a do João Vitor, né? O João Vitor é um zagueiro melhor do que Maicon, do que o próprio Robson Bambu, né? Do que as opções que o Vasco tinha no passado. Agora, nas outras posições de titular, que perdeu o Gabriel Peck, eu não acho o Adson melhor que o Gabriel Peck, principalmente pela característica que o Gabriel Peck trazia para o Vasco, né? Pelo era o jogador que mais dava para o Vasco, né? E o Vasco hoje, que joga numa formação, até vou mostrar um pouco no quadro tático, joga numa formação de 3-5-2. O ala do Vasco não é um ala tão efetivo no ataque. O Paulo Henrique, o Puma, não são jogadores que ofensivamente convençam tanto, né? E isso me preocupa com o Vasco. Eu acho um time que não dá liga. E para piorar,
o Vasco tem duas lesões que vão levar, não o ano todo, mas praticamente isso, de jogadores pilares do time, que é o Jair e o Paulinho. Porque se você pensar num Vasco hoje, com um time titular, onde os três jogadores do meio campo fossem Jair, Paulinho e Payet, cara, é um bom time. E sim, estou colocando o Jair de primeiro volante porque, pelo que eu senti, era isso que, principalmente nos jogos onde o Vasco, em casa, principalmente no Brasileiro, teria que se impor um pouco mais, ter mais ofensividade, não defender e só contra-atacar, eu acho que ele ia fazer esse time. Eu acho que ele ia fazer Jair de primeiro volante, Paulinho sendo um segundo volante e um meia para se aproximar do Payet, e o Payet sendo esse meia atacante. Só que com a lesão dos dois, o Vasco, se você voltando, se você analisar o time titular do Vasco do ano passado para cá, tá até pior. Tá até pior. Porque quem é o primeiro volante do Vasco hoje? É o Zé Gabriel? Num jogo de contra-ataque, você vai se defender para contra-atacar, ele até pode funcionar, mas num jogo de posse, onde eu já jogo com três zagueiros, eu vou ter um primeiro volante que não prima pela qualidade técnica. O Vasco está apostando no Sforza. Acho uma excelente aposta. Acho que vai ser. Foi uma boa contratação do Vasco. Acho que vai ser um excelente jogador. Jovem. Mas é estrangeiro, jovem, não é tão físico. É mais um primeiro volante de posse, de controle, que vai precisar se adaptar, vai precisar de tempo. E o Vasco não tem tempo. O Vasco não tem tempo. O Vasco tem que ganhar, tem que começar esse Campeonato Brasileiro já ganhando os jogos. Entendeu? No lugar do Paulinho Galdames, que no primeiro momento eu até gostei, mas, de novo, é um estrangeiro, vai ter que se adaptar ao clube, vai ter que se adaptar ao Brasil, entende? Então, assim, muito por conta das lesões, eu acredito que o Vasco, nesse momento, está pior que no passado. E foi um time que já gastou mais de 100 milhões de reais, né? De novo, teve as lesões, ok, não estava planejado, nunca tá, obviamente. Principalmente lesões tão graves quanto a que o Jair e o Paulinho tiveram. Mas é preocupante. É preocupante. O Vasco gastou mais de 100 milhões de reais e, como eu disse, a única contratação que você pode ter certeza em que o Vasco melhorou o seu time titular, não estou nem falando do elenco, melhorou o seu time titular, foi a do João Vitor. E o time titular do Vasco é, brigou para não cair até a última rodada fazendo gol, faltando o quê? 5 minutos para acabar o jogo? Então, assim, o Vasco precisa de uma janela forte no meio do ano. Forte, assim como teve ano passado, trouxe Payet, Vegete e alguns outros, precisa de uma janela forte. E precisa contratar jogadores com idades que consigam sustentar o time por 38 rodadas. Porque, assim, gosto do Payet, gosto do Vegete. O Vegete, mais uma grata surpresa, né? Que não era um jogador tão visto no futebol sul-americano e tem jogado muito, né? Eu reconheço isso. Mas são jogadores mais velhos, são jogadores veteranos. O Payet vai aguentar 38 rodadas? Eu não sei, não sei. E aí quem entra no lugar do Payet? Quem entra? Porque não é só entrar em posição, é entrar em protagonismo. Quem vai ser o protagonista se não for o Payet? O Adson nunca teve essa característica. O Galdames, o Sforza, né? Eu até acho que o Vasco fez uma contratação que eu achei interessante. Claro, só teve um jogo, né? Dois jogos no máximo, que foi do André, o centroavante, que eu achei algumas coisas interessantes nele, né? Então, ok, mas principalmente o meio-campo, que é a alma do time. O meio-campo é o que faz um time, não digo dar certo ou não, mas faz o time andar. Falta, falta. Então, o Vasco precisa de quatro contratações de, de algum peso. De jogadores que cheguem e você fale assim, não, vão chegar, vão pegar a camisa do Vasco, uma camisa gigante, e vão assumir a titularidade, vão assumir o protagonismo.
O Vasco precisa disso. Precisa. Porque o Vasco não pode, de novo, ir para a Série B. Isso não pode acontecer. Pelo bem do futebol do Rio de Janeiro, isso não pode acontecer. Né? A gente entende rivalidade e tudo mais. Nenhum time, o Flamengo, tricolor, flamenguista, botafoguense, ninguém vai torcer para o Vasco ficar na Série A. Isso não vai acontecer. Mas pensando no futebol do Rio de Janeiro, é importante. É importante. Entendeu? Eu agora vou no quadro tático mostrar algumas coisas que eu vejo desse time do Vasco, como eu já falei do 3-5-2, mas vou mostrar alguns conceitos que o Ramon Dias vem colocando, né? Além do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Eu acho que na Copa do Brasil vai depender muito de, pensando no Vasco, vai depender muito de confronto. Quem o Vasco vai pegar, quem vai, né? A gente tem no histórico da Copa do Brasil, histórico recente bem menos, porque pegou os times da Libertadores, né, que antigamente tinha uma época que nem disputava a Copa do Brasil porque batia data e tudo mais. Então o Vasco vai precisar ter sorte, vamos dizer assim, no sorteio. Tá? Então vamos lá para o quadro tático. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o quadro tático. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vejo no Vasco e alguns pequenos problemas que eu vejo, que eu acho que o Ramon precisa observar e até melhorar. O Vasco, como eu falei, tem jogado um 3-5-2 com um primeiro volante, né, um segundo volante que tem a obrigação de se aproximar mais do Payet. E aí tem uma variação. Tem momentos que o Vasco joga com dois atacantes, né, como jogou com o Vegetti e o David, como jogou também com o Vegetti e o André, né? Ou uma variação onde o Vasco joga como se fosse um 3-4-3, né? Que é o Vegetti centralizado, aí você coloca o Adson, né, como um ponta direita que vem um pouquinho mais para dentro, tentando fazer como se fosse não sei se vocês conseguem ver aqui, né, um quadrado no meio-campo, com os alas ultrapassando. Aí é o primeiro problema é um dos problemas, né, que eu falei na primeira parte do vídeo. Não acho que nem o Paulo Henrique nem o Puma conseguem fazer isso muito bem. Aqui, do lado esquerdo, Piton, ofensivamente, um dos melhores laterais do futebol brasileiro, né? Disputa ali com Ayrton Lucas, com Guilherme Arana, com Piquerez quando está em ótima forma, enfim. Mas você vê um time que precisa muito, muito que seus laterais têm que apoiar. Do lado esquerdo tem, do lado direito, né? Então complica. E aí você tem os dois volantes, né? Como eu falei, se você faz essa formação com Jair e Paulinho, encaixa perfeito. Os dois vão conseguir ter intensidade para marcar e ter uma saída de bola maravilhosa. Agora você vai fazer com quem? Zé Gabriel e Galdames? Você vai fazer o Zé Gabriel que não se sente confortável jogando como volante mais pro lado. Ele gosta de ser o primeiro volante único. Você vai jogar com esforço e Galdames? Você vai ter até saída de bola, mas você vai ter intensidade para marcar? Até acho que não. Pelo menos não mostraram até agora. E aí, você tem um problema, para mim, principalmente quando o Vasco joga no 3-5-2, que é, para mim, um problema de característica, que é o Payet. Bernardo, o Payet é um problema? Payet não é um problema. Payet é craque. Craque. No nível do futebol brasileiro, é craque. É um excelente jogador. Batida na bola dele é brincadeira. Falta que ele bate é brincadeira. Só que o Payet, do que eu já analisei dele, do que eu sempre vi o Payet jogar, principalmente na França e na Inglaterra, eu vi o Payet como um jogador de lado esquerdo, isso não significa ser ponta, mas como um jogador de lado esquerdo que vinha ajudar na armação para dentro. Como, por exemplo, o Everton Ribeiro fez, ele é um pouco mais agride mais a área que o Everton Ribeiro é mais um armador, mas como se fosse o Arrascaeta na época do Cruzeiro, né? Que era aquele ponto esquerda, quando tinha o Thiago Neves centralizado, era aquele ponto esquerdo que vinha agredir da lateral para o meio, né? Então isso para mim é um problema de característica, porque se você fizer o 3-5-2 com o Payet centralizado,
Não é que ele não vai saber fazer, mas não é o melhor Payet. E eu acho que o Vasco tem que principalmente focar no melhor Payet, no melhor Piton e no melhor Vegetti. Esses três precisam estar no melhor posicionamento possível. E eu não sei se nessa formação, não sei não, na minha opinião, nessa formação não encaixa. Não encaixa em termos de característica, tá bom? Uma outra coisa que me preocupa, o Vasco quando é atacado, quando tenta subir um pouquinho sua marcação, tem um problema no que a gente chama de entrelinhas, né? Que é principalmente o espaço entre a zaga e os volantes. E por que que isso acontece? Eu tenho três jogadores no meio para marcar. Muitos times na movimentação colocam quatro jogadores no meio. E quando isso acontece de ter quatro jogadores no meio, um dos zagueiros precisa, que a gente chama de saltar. Então, sair da sua linha de três e ir para o meio, principalmente o zagueiro central. Ele tem que fazer muito isso, porque é ele que às vezes vai seguir um centroavante que desce, às vezes até um camisa 10. E esse zagueiro central é o Medel. Tem característica para isso? Tem. Característica tem, mas tem parte física. Ele consegue. É um jogador essencial para o time, líder, né, impõe respeito, mas ele consegue fazer? Também tem minhas dúvidas. Também tem minhas dúvidas. Então, assim, o Vasco tem diversas dúvidas, como eu falei anteriormente. Pilares do time são jogadores veteranos. Isso é um problema? Não, se você tiver um grupo mais jovem que sustente fisicamente. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, Fluminense. O Fluminense ano passado foi um problema ter Keno, Cano, Marcelo, Fábio, Felipe Melo. Foi um problema. Ganso, não foi um problema. Por quê? André, Martinelli, Nino, o próprio Samuel Xavier, que não é um veteranão, John Arias. Né? Eu não tenho acesso ao GPS desses caras, mas eu queria muito ver o quanto o Arias corre por jogo. Deve ser uma coisa absurda. O quanto o André corre por jogo, o quanto o Martinelli corre por jogo. E não é está correndo para fulano. Não, não, é característica, característica. E hoje o Vasco, eu não vejo isso. Eu não vejo. Então, volto a falar. O meu maior temor com o Vasco durante o Campeonato Brasileiro, que o Vasco não pode pensar em cair e do que o Vasco está investindo, do projeto que a SAF parece querer colocar, o Vasco, além de não cair, precisa se classificar para a Sul-Americana. No mínimo para a Sul-Americana. No mínimo para a Sul-Americana. Depender como pilar do time, como jogadores essenciais para o time, com veteranos, sem ter aquele jogador mais jovem, de 27, 22, 23 anos, para dar um sustento para esses veteranos que tecnicamente são acima da média conseguirem jogar a maior parte dos jogos, eu particularmente acho que o Vasco não tem. Não tem. E isso pode ser um problema, espero que não. Espero que o Vasco faça uma janela de meio de ano do nível, de meio de ano, do nível que fez ano passado, contratando jogadores importantes e que consiga mudar a recente história do Vasco, que é ou cair para a Série B ou disputar rebaixamento. Disputar para não cair, que o Vasco não merece. História que o Vasco tem não merece essa história recente que ele tem se colocado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí também, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!